Estamos abrindo essa temporada sobre coisas que ninguém quer falar. São assuntos bem profundos sobre sentimentos, emoções, coisas que o coletivo está vivendo e que cada um de nós muitas vezes está tendo a experiência com isso, mas a gente não percebe muita abertura, não está nas rodas de conversa, nos encontros de amigos, na família, nas empresas e até mesmo na internet. Não se fala muito sobre isso, né? Se dá preferência para outras coisas e não tocar nessas feridas. E com qual objetivo que a gente quer falar sobre isso? Para que isso possa ser reconhecido e curado. Porque enquanto há uma negação ou uma fuga, ou que a gente não quer compartilhar isso com o mundo, a gente começa a negar para nós mesmos que isso está acontecendo. Então essa é uma forma de começar a olhar para isso com leveza. Começar a gente compartilhar entre amigos, entre humanos em desenvolvimento que somos. E eu e o Alan estamos compartilhando isso a partir da nossa própria percepção e experiência de como foi passar por isso, de como isso foi pra gente. Não é uma verdade absoluta, não tem uma fórmula, é só um compartilhar. Porque quando eu estava no auge dessas crises, eu busquei na internet pessoas que estivessem passando por isso. Porque no meu entorno, ninguém passava, ou pelo menos ninguém conseguia compartilhar. Então eu me via sozinha, passando por uma experiência que eu nem sabia descrever como é que era. Só pensava que eu estava enlouquecendo. Então eu procurei na internet para ver se mais alguém estava vivendo isso. Na época eu não encontrei nada. Então, dentro disso que a Carol compartilhou, dessa nossa própria vivência, experiência, dessa dor, desse desafio, que para nós foi encontrar um entendimento do que a gente estava experienciando de várias formas, em vários temas, surgiu essa proposta de a gente falar sobre coisas que ninguém quer falar. E a gente vai abordar hoje, nesse vídeo, um tema que tocou bastante, pelo menos para mim, que foi o vazio. Para mim, não aconteceu de um dia para o outro. Começaram a surgir perguntas, questionamentos, a vida foi perdendo aquele colorido, eu não tinha mais ânimo para fazer as coisas, mais entusiasmo, não queria mais estar com as pessoas. E eu percebi que eu estava tão desconectada do sentir que eu não conseguia identificar o que eu estava sentindo. Era só algo como um aperto, uma dor profunda, um abismo dentro de mim. Mas eu não conseguia descrever que era um vazio, uma falta de sentido existencial. Muito tempo depois eu fui me dar conta, quando eu já estava fazendo esse processo de compreensão. Mas num primeiro momento foram muitos meses desse não entender, não compreender o que estava acontecendo comigo. E de uma maneira muito similar, a minha experiência também passou por essas fases, em que aquilo que eu estava vivendo, eu não conseguia compreender o que eu estava sentindo, porque as experiências até então que eu acreditava que fossem o que daria um propósito para a minha vida, elas não me preenchiam mais. Eu estava sentindo os primeiros indícios de um vazio existencial, e eu não conseguia compreender. Por horas eram pensamentos muito difíceis de lidar, pensamentos suicidas, pensamentos de o que eu estou fazendo aqui, pensamentos de aonde que isso está me levando. Eu comecei a colocar em xeque muito das coisas que eu acreditava que eram o que davam sentido para a minha vida. E não que as coisas não tivessem um sentido, mas eu, na minha perspectiva, eu já não conseguia mais encontrar o meu propósito naquelas coisas. E aí vinha esse sentimento de vazio, um sentimento de o que é isso que está acontecendo? O que era isso que eu estava sentindo? Eu não conseguia conectar. E eu fui percebendo que, conforme eu ia identificando pequenas nuances desses sentimentos e emoções, eu fui conectando a experiências já mais antigas, em que aquele sentimento que eu nem conhecia ainda, que seria o vazio, eu mascarava, eu acabava preenchendo aquele buraco com um monte de outras coisas. Porque era difícil olhar para aquilo, era difícil aceitar que eu estava sentindo certas coisas, porque ninguém falava, eu não ouvia falar sobre
sobre essas coisas na televisão, na internet, não conhecia ninguém que tivesse compartilhado de uma experiência para mim poder conectar os pontos. Bom, será que o que eu sinto não é parecido com o que o fulano sentiu? Bom, como que ele fez para identificar isso? Como que é viver essa experiência e sair dessa experiência de uma maneira mais engrandecedora? Ou até mesmo ter alguém para poder compartilhar, embora a gente não esteja esperando uma resposta da outra pessoa, eu poder falar nisso abertamente. Eu tô sentindo um vazio, a minha vida não tem sentido, para que eu tô aqui? Se tudo que eu tô fazendo parece não ter um sentido, um valor, então o que eu tenho? Eu não tenho nada. O que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Poder compartilhar isso com alguém. Poder falar a verdade, falar o que eu tô sentindo, para que eu mesmo possa reconhecer se todas as estruturas que eu montei, né, o tempo e dedicação que muitas vezes eu coloquei naquela época na materialidade, no externo, e quando isso acontecer, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou estar plena, aí eu vou estar em paz, aí eu vou me sentir feliz. E eu ia percebendo que eu ia atingindo todas essas metas e elas iam se dissolvendo. Não estava restando nada, então eu não tinha algo com que me apegar. E eu ia procurar conversar com as pessoas, mas você não acha que a vida tem um propósito, que não é só isso? Tem algo mais, tem que ter. E eu só ouvia, não, a vida é assim, é só isso, é assim para todos. E aí, isso começou a gerar em mim um sentimento de que talvez eu estivesse louca, porque eu já não via sentido para nada. Naquele momento, tudo perdeu o significado para mim. Tudo mesmo. E não tinha ninguém com que eu pudesse ter essa troca. Porque é uma coisa engraçada. Se a gente volta para a infância e dá para perceber, né, com outras crianças, quando a gente se machuca, quando a criança se machuca, vai lá alguém dizer assim, não foi nada. Quando pega o brinquedo dela, deixa para lá. Então, a gente vai aprendendo a se desconectar do sentimento. Então, deixa para lá o que eu sinto, eu não vou falar para o outro. E a gente também não se preparou para acolher o que o outro está trazendo, a dor, o problema, o medo, o vazio. Aí se a pessoa diz assim, olha, por mim eu não queria mais nem estar aqui vivendo. Meu Deus, não, mas tu tem tudo. Eu tinha tudo o que consideravam, o que era o protocolo que eu tinha comprado a ideia de que com esse tudo era o meu passaporte para a vida dos sonhos. E aí,